Boa noite a todos e todas. É com imenso prazer que recebo a todos nessa noite, em nome da SIG, da Sigmund Freud Associação Psicanalítica. Meu nome é Débora Farinati, sou diretora científica da SIG. Hoje nos reunimos num espaço que é muito caro para a nossa instituição, que é o Espaço Narrativas, espaço que se destina a dar voz e vez a produções que são realizadas dentro da própria instituição, né? Leituras, trabalhos, artigos, discussões, e que a gente possa fazer essa discussão para além das fronteiras da SIG. E nessa noite a gente tem o prazer de receber, né, no Espaço Narrativas, o grupo de investigação sobre o racismo, poder e desigualdade, que funciona na SIG já há em torno de 2 anos, um pouco mais, Eneida, depois tu me ajuda com as datas, sob a mediação da Eneida Braga. Esse grupo ele é composto pela Eneida, pela Janete Dócolas, pela Andréa Mongeló, pela Luísa Dal Conte, pela Agatha Barbi, pela Giselda Endres, pela Bianca Piazza e pela Renata Birk. Esse grupo vem discutindo e produzindo muito dentro da SIG já há um tempo, uma discussão, assim como o Leandro colocou no chat, o Jaime trouxe agora recentemente uma discussão que não só está circulando, como pensamos que precisa circular, e cada vez mais, né, pelo imperativo que nos convoca a situações como essa que vivemos essa semana, né? Todas as semanas temos vivido situações onde o racismo está em pauta, onde a violência contra os negros está em pauta, e que a gente precisa assumir o nosso lugar, né, de trazer não só para discussão, mas também para aprender e assumir toda a nossa responsabilidade, né, em relação a tudo que se passou e se passa, né, no nosso país e não só nele. A coordenação dessa noite vai ficar com a Eneida. Eu acho que o grupo de investigação tem muito mais propriedade para conduzir essa noite do que eu. Então, eu passo a batuta à Eneida, desejando uma boa reunião, um bom encontro para nós nessa noite. Eneida, contigo. Estou aqui para o que vocês precisarem. Muito obrigada, Débora. Muito obrigada pelo espaço. Boa noite a todos, todas. A Débora já falou um pouco como é o nosso grupo, né? O nosso grupo surgiu em novembro de 2020, formalmente, e ele surgiu a partir de inquietações nossas com esse tema que é preciso tanto ser falado, tanto ser estudado, e que precisa também ser discutido entre nós, entre nossos pares, dentro da nossa instituição, dentro das instituições de psicanálise, né? Por isso, nós nomeamos Racismo, Poder e Desigualdade, Desafios à Psicanálise, porque nos sentimos como psicanalistas desafiados por esse contexto e por esse tão grande silenciamento, por essa enorme desmentida, né, que atinge a todos nós. Nós temos um grupo de investigação, porque esse é o modelo dentro da SIG que faz com que possibilita que a gente estude sem que tenha um coordenador, sem que tenha alguém metricamente acima que vai ensinar alguma coisa. Então, esse é o modelo do nosso grupo de investigação entre pares, né, que tem, como a Débora nomeou, já a Andréia, a Bianca, a Janete, a Agatha, a Luísa, a Renata e eu. E nós pensamos para hoje em trazer o tema das palavras, né, que a Andréia vai apresentar, e principalmente é uma forma de a gente sair do nosso
cantinho de estudos e poder compartilhar um pouco o que a gente tem estudado, o que tem nos tocado, e trazer para que a gente possa depois discutir, levar isso adiante, então, e aí a importância de vocês todos estarem aqui e depois discutirem com a gente. Então, a Andrea vai iniciar um pequeno texto que nós escrevemos todas juntas, né? Depois a Bianca vai ler uma outra parte, né? E aí a gente vai discutir. Então, passo a palavra para a Andrea. Bom, boa noite, né, a todo mundo. Obrigado por estarem aqui, né, por estarem aqui e nos permitirem, então, compartilhar um pouco daquilo que a gente, como a Eneida disse, vem fazendo nesses quase 2 anos, estudando, pensando, né. Então, a minha fala é a que vai dar início e depois a gente também quer poder ouvir vocês que estão aí. Começamos, então, com um poema da Alice Ruiz, Penso e Passo. Quando penso que uma palavra pode mudar tudo, não fico mudo, mudo. Quando penso que um passo descobre o mundo, não paro o passo, passo. E assim que passo e mudo, um novo mundo nasce, na palavra que penso. Nós sabemos o quanto as palavras são essenciais no fazer psicanalítico, né? Palavras que são ditas, caladas, repetidas, examinadas, às vezes a exaustão, colocadas em perspectiva, dentro e fora do setting analítico, compartilhamos dessa mesma percepção, do poder das palavras. E é com elas que nós vamos nos ocupar hoje à noite também. Freud, no texto sobre análise leiga de 26, nos diz sobre a palavra. Ela é um instrumento poderoso, é o recurso pelo qual comunicamos nossos sentimentos uns aos outros, e é o caminho pelo qual influenciamos o outro. Palavras podem ser extremamente benfazejas e podem ferir terrivelmente. É verdade que no princípio era o ato. A palavra veio depois, e sob certas circunstâncias foi um progresso cultural quando a ação se reduziu à palavra. Mas a palavra, originalmente, era magia, um ato mágico, e ainda preservou muito de sua força. Grada Quilomba, no seu livro Memórias da Plantação, nos lembra que a língua, por mais poética que possa ser, tem também uma dimensão política, de criar, fixar e perpetuar relações de poder e violência. A cultura, portanto, como a autora afirma, produz e reproduz essas relações de poder e violência, através de expressões e ditos populares carregados de preconceito e ou racismo. E a propósito, já que a gente está falando de palavras, eu queria trazer 3 palavras para que a gente pudesse pensar na diferença entre elas, ou nas semelhanças. Preconceito, discriminação e racismo. Robin DiAngelo, uma autora americana que trabalha nas áreas de análise crítica do discurso e também estudos da brancura, no seu livro White Fragility, ela trabalha esses 3 conceitos e mostra o quanto ela entende ser necessário distingui-los e compreendê-los para entendermos o racismo. 3 palavras que juntas têm um poder enorme e se sustentam uma a outra, sustentando também a violência em seus mais diversos níveis. Desculpa, gente. A autora define preconceito como o pré-julgamento de uma pessoa com base nos grupos sociais aos quais ela pertence. Então, ela diz que são aqueles pensamentos e sentimentos, as generalizações
que não têm uma base de experiência de ter sido vividas. E por isso elas são preconceitos. Elas são ideias, sentimentos, que são projetados sobre outras pessoas que não fazem parte desse mesmo grupo. Então, para Robin DiAngelo, o preconceito faz parte de todo ser humano, já que ao fazer parte de um grupo, né, ela dá exemplo aqui da família e da escola, é a partir desse grupo que a gente vai receber informações de outros grupos à nossa volta, né? Então, é um fato que exista preconceito. Mas a palavra preconceito tende a ser qualificada como uma coisa ruim. E, portanto, o preconceito, que faz parte de todos, tende a ser negado. E é aí que começam os problemas, segundo ela, já que nós passamos a negar a sua inevitável realidade. E com isso impedimos a possibilidade de transformação desse preconceito. A discriminação, para essa autora, a discriminação é como se fosse um passo adiante nesse caminho, né? O que antes era só um pensamento ou um sentimento, vira uma ação, né? A discriminação, segundo ela, é a ação baseada no preconceito. E ela pode ser clara ou sutil. De acordo com Silvio de Almeida, a discriminação tem como requisito fundamental o poder. O racismo para Robin se dá quando os dois conceitos anteriores, então, preconceito e discriminação, encontram uma sustentação no poder da autoridade legal e institucional. Então, é um sistema de amplo espectro que funciona independentemente das ações ou das autoimagens dos atores individuais. Para o Silvio Almeida, também há uma diferença entre esses três termos. O preconceito racial é o juízo sobre pessoas que pertencem a grupos racializados. A discriminação racial é o exercício de poder sobre esses grupos. E o racismo é uma forma sistemática de discriminação racial por meio de práticas conscientes ou inconscientes. A partir da leitura desses autores, entendemos que o preconceito racial está na ordem do pensamento, a discriminação no âmbito do ato e o racismo da repetição do ato. Ainda segundo o Silvio Almeida, o racismo é definido pelo seu caráter sistêmico, não se tratando, então, de um episódio apenas de ato discriminatório, ou mesmo de um conjunto de atos, mas de um processo, né, em que condições de subalternidade e de privilégio que se distribuem entre os grupos raciais se reproduzem nos âmbitos da política, da economia e das relações cotidianas. Sobre o racismo cotidiano, Grada Quilombra nos diz que não é um ataque único ou um evento discreto, mas sim uma constelação de experiências de vida, uma exposição constante ao perigo, um padrão contínuo de abuso que se repete incessantemente ao longo da biografia de alguém. No ônibus, no supermercado, numa festa, no jantar, na família. Essas expressões de racismo cotidiano não se resumem somente a palavras. Obviamente, elas referem-se também a gestos, silêncios, olhares, enfim, qualquer ação que coloque o sujeito negro como personificação dos aspectos reprimidos na sociedade branca. Assim, segundo a autora, a pessoa negra é usada como tela de projeção, como tela para a projeção do que a sociedade branca tornou tabu. Agressividade e sexualidade são os dois principais aspectos reprimidos pela sociedade branca e projetados de forma massiva em outros grupos raciais. Tais processos de repressão e projeção permitem que o sujeito branco escape de sua historicidade de opressão e se construa como civilizado e decente, enquanto os outros ou outras raciais se tornam
incivilizados, agressivos e selvagens, pensando na questão da sexualidade. Com esse mecanismo, faz-se evidente a ligação entre o uso de palavras e expressões que são reproduzidas cotidianamente na sociedade branca e a negação da violência que elas carregam em si. Como forma, então, de início de um letramento, pelo qual nós viemos passando, então, a partir do nosso grupo e de todos os estudos e questionamentos que a gente vem trazendo, né? Trouxemos algumas dessas palavras, dessas expressões, desses ditos populares, para que possamos pensar, conhecer as suas origens e significados, de forma que não mais nos passem desapercebidas. Bianca, então, está contigo. Obrigada, Andréia. Eu vou seguir, então, boa noite. Eu vou seguir apresentando para vocês as palavras e expressões que a gente pensou e uma certa explicação, assim, delas, né, do que a gente vem estudando nesse sentido. Começando pela nude ou cor da pele, né? Por muito tempo, chamamos uma cor análoga à cor bege ou rosa claro de cor de pele. E nomear uma cor como sendo representante da pele branca aponta para uma questão hegemônica, ou seja, diz respeito ao exercício de poder que sustenta o sujeito de pele branca como aquele que ocupa o lugar de norma e representatividade. Como se chamam todas as outras cores de pele? Se não há nomeação, não existe. A palavra que segue é mulato ou mulata, ambos derivados da palavra portuguesa mula, ou seja, o cruzamento entre um cavalo e uma jumenta, ou de um jumento e uma égua. São usadas especificamente para identificar as pessoas negras com ascendência branca. A terceira palavra que a gente pensou foi escravo. E o termo escravo carrega consigo a problemática de um efeito de naturalização que coloca a condição de cativo como intrínseca à pessoa negra e assim retira dos agentes opressores a responsabilidade pela escravização. Nesse sentido, o uso do vocábulo escravizado tem o poder de resgatar as relações históricas que compõem o período escravocrata, que foi um processo ativo de desumanização e despersonalização. Uma outra palavra é criado mudo. Na época da escravidão, os escravizados ficavam parados em um mesmo lugar, segurando as coisas para os senhores, e não podiam fazer barulho para não atrapalhar. É daí que deriva essa expressão. A próxima é denegrir. Ela possui na raiz da palavra o significado de tornar negro, mas isso do ponto de vista de algo maldoso e ofensivo, que mancha uma reputação antes limpa. A dar com pau é uma expressão que se fala, mas ela se originou nos navios negreiros, quando os escravizados negavam-se a comer durante a travessia até o Brasil, porque preferiam morrer a serem escravizados. Estes eram alimentados à força por uma espécie de colher, que lhes era colocada na boca e se jogava comida. Meia tigela é uma expressão que vem da época da escravidão também,
Quando os escravizados faziam o serviço ao agrado do dono, eles recebiam uma tigela cheia de comida. E aqueles que não faziam, recebiam a tigela pela metade, significando que o trabalho estava mal feito. E feito nas coxas. Antigamente, as telhas das casas eram moldadas nas coxas dos escravizados. E como eles tinham corpos diferentes, as telhas não ficavam no mesmo formato e tamanho, e por isso estariam mal feitas, por ficarem irregulares ou mal encaixadas. No livro Racismo Estrutural, Silvio Almeida se pergunta e também nos convida a pensar sobre uma questão que nos importa ou deveria nos importar muito. Como naturalizamos o racismo? Nos ambientes acadêmicos e de exercício da advocacia, ele percebeu que era uma das poucas pessoas negras, se não a única, na condição de advogado e professor. Nos ambientes de segurança e limpeza, a maioria eram negros, quase imperceptíveis aos que não foram despertados para as questões raciais. Ao contar de sua indagação sobre como ele, mesmo sendo um homem negro, naturalizou essa situação, afirmou que só foi despertado para a desigualdade racial ao seu redor pela atividade política e pelos estudos. E quanto a nós, o que nos levou e segue nos levando a naturalizar a ausência de pessoas negras em instituições de psicanálise, cursos de graduação, escolas, enfim, todo tipo de evento que participamos ao longo de toda a nossa vida? O que nos levou e continua nos levando a utilizar palavras e expressões sem que pensemos sobre a sua origem, sem reconhecer a sua violência? O que nos leva à cumplicidade em um silenciamento tão duradouro e tão cruel? O Silvio Almeida afirma que todas essas questões só podem ser respondidas enquanto um processo político e histórico é também um processo de constituição de subjetividades, de indivíduos cuja consciência e afetos estão de algum modo conectados com as práticas sociais. Em outras palavras, o racismo só consegue se perpetuar se for capaz de, produzir um sistema de ideias que forneça uma explicação racional para a desigualdade racial, e ele também só consegue se perpetuar se for capaz de constituir sujeitos cujos sentimentos não estejam profundamente abalados diante da discriminação e da violência racial, e que considerem normal, natural, que no mundo haja os brancos e não brancos. A Rosane Borges, no prefácio da edição brasileira do livro Olhares Negros, Raça e Representação da Bell Hooks, ressalta que é preciso defender uma ação transformadora, capaz de encontrar maneiras de reinventar um mundo possível, numa perspectiva estética, ética e política. Como psicanalistas, temos o desafio de investir na criação de ações antirracistas e transformadoras. Deixamos aqui agora o nosso convite para pensarmos juntos, nos deixando afetar por essas inquietantes questões. Agora, acho que a Agatha vai também lá, não sei se vamos para a Eneida, porque ela abriu o microfone. Não, eu ia dizer isso mesmo, só que a Agatha vai falar um pouco das imagens que a gente colocou aqui. Bom, boa noite, pessoal. Obrigada pela presença de todos. Fui passando aqui no compartilhamento de tela algumas imagens de
de obras de arte, né? E a ideia de ir passando sem explicar, né? Ou sem falar sobre elas era para inicialmente fazer uma provocação, né? Até a gente gostaria que vocês pudessem também, de repente, compartilhar o que foi suscitando, né? Além do texto, mas as imagens também. Mas achamos que seria importante também fazer um breve comentário, né? Sobre o porquê que essas obras estão aqui. Então, vou começar pelo fim da apresentação e vou voltando no que já foi apresentado aqui nas imagens. Essa obra do Manet, ela se chama Olímpia, que é a mulher branca que está deitada, né? E por que a gente trouxe essa obra, né? Tem um outro artista, que é o Basquiat, que foi um dos poucos artistas negros a serem reconhecidos, principalmente enquanto vivo, né? Que ele fez uma releitura crítica dessa obra, né? Então, ele pinta, em torno de 100 anos depois, a criada, né, de Olímpia, colocando no centro, então, né, essa mulher negra que até então estava de fundo na obra de Manet. Então, a gente tem aí uma representação, né, na arte que vai marcando posições, lugares, quais são os protagonismos, né, de que época a gente fala. Então, por isso que a gente pensou em trazer algumas obras, né? Aqui a obra de Rosana Paulino, também uma artista brasileira. Ela tem diversas exposições em que o tema central é fazer um resgate da cultura africana, da cultura negra, né? E essa exposição, especificamente, ela traz essas imagens de reconstrução, né? Então, ela diz: eu reconstruo essas imagens, faço suturas nas fotos, mas dá para perceber que as partes não se encaixam perfeitamente. Isso é escravidão, né? Então, em todas as obras, né, depois se vocês tiverem a chance de pesquisar um pouco mais o trabalho dela, ela vai refletindo sobre esse sequestro, né, da cultura branca, da cultura negra pelos brancos, né, e tentando reconstituir isso, mas ao mesmo tempo ela deixa claro nas imagens, nas esculturas que ela faz, nas pinturas, de que por mais que se faça essa reconstrução, por mais que se possa fazer essa reconstrução, isso não vai acontecer sem marcas, né? Não vai acontecer sem que as partes não se encaixem perfeitamente, né? Marcando de que isso fica marcado. Aqui, o Flávio Cerqueira, também artista brasileiro, ele tem essa obra chamada Amnésia, que é uma escultura, né, que traz como tema, né, tanto o embranquecimento, que a Andrea e a Bianca trouxeram, né, no texto, e também um lado, ele mesmo diz, né, de trazer e deixar marcado na obra que há um lado perverso da mestiçagem. E ele marca que nessa lata de tinta quase vazia, né, essa escultura seria como que uma representação da última pessoa a passar por esse processo de embranquecimento. E ainda assim de não ser o suficiente, porque a tinta já está acabando. Aqui tem um detalhe dessa obra da Adriana Varejão, que foi também um trabalho muito extenso que ela fez junto com a Lilia Schwartz, também, antropóloga, em que elas se depararam com uma pesquisa do censo do IBGE e que tinha registrado mais de 130 cores que as pessoas se autodenominavam. E a partir disso ela faz a exposição Polvo, né, que essa obra é parte da exposição, em que ela traz, então, todas essas cores com esses nomes, né, em que foram encontrados nesse censo do IBGE, né, que nesse detalhe dá para ler melhor algumas das cores. Na mesma linha, a Berna Reale também traz a mesma questão das cores. Esse é um vídeo, eu não consegui trazer o vídeo todo aqui para passar, mas é um vídeo que também traz essa questão da cor de pele e do embranquecimento, né, também como uma crítica.
e o vídeo Progresso, do João Castilho, que ele traz, além da questão do embranquecimento, né, aí representado pelo gesso, né, a gente também tem essa questão do engessamento, que ele coloca como uma questão da imobilidade, né, eu acho que isso que aconteceu essa semana fala muito disso, né, a imobilidade social, né, do negro, principalmente no Brasil, né, do quanto isso fica marcado na dificuldade de acesso, né, a lugares. Alguém fez um comentário no chat quando a gente começou aqui a apresentação, não me lembro quem, me desculpa, mas de ficar chateado com a pouca representatividade que a gente tem aqui no evento de hoje, né? E isso diz muito dessa imobilidade social também que o João Castilho traz nesse vídeo. Enfim, só para ilustrar um pouco o que a gente trouxe aqui nas imagens. Eneida, não sei se queres fazer algum comentário antes de passarmos para a discussão. Não, nem. Só vamos conversar agora. A ideia era essa, trazer um pouco do nosso trabalho, do que a gente tem lido, do que a gente tem pensado. Então, compartilhando isso com vocês todos, está aberto.